o materialismo, ele não duvida do espiritual. Então, o materialista nem sempre ele é ateu, principalmente os que estão no controle do materialismo. Eles não são ateus. Eles têm contato com o mundo espiritual. E no mundo espiritual existem espíritos que são materialistas. Esses espíritos materialistas, eles se caracterizam pela sua necessidade de uma troca que é material. Essa troca é através do sangue. O sangue é o elemento de troca entre as pessoas e esses espíritos. Então, no materialismo, existe também o fator espiritual. Então, os materialistas que seguem a essas entidades, ou que contam com o auxílio dessas entidades, ou que pensam que contam com o auxílio dessas entidades, pelas quais eles são possuídos através de rituais, alguns desses rituais são diretamente, né, participando. Existem os indiretos também, que é o que a maior parte da população cai. A maior parte da população está sob esse feitiço dessas elites, né? E esses trabalhos são feitos de diversas formas, inclusive através de drogas. Tá? Existem substâncias que são chamadas de drogas que não são exatamente drogas, que são as substâncias naturais. Essas que são nos entregue por Deus. Muitas vezes, muitas delas são proibidas, justamente pela facilidade em ter acesso. Essas são as substâncias de Deus. E outras são as substâncias fabricadas pelo homem, muitas vezes com auxílio dessas entidades. E agora eu estou falando de alta magia e de trabalhos que recorrem a substâncias. Por exemplo, o DMT é uma substância de Deus, divina. Você consegue obter ela naturalmente na natureza, com plantas, com diversos recursos. Agora, existe uma outra substância chamada DPT. Essa substância, ela já é química. E existem rituais dessa elite que, através dessa substância, eles têm contato direto com essas entidades materialistas. Karl Marx, que é criador do materialismo político-científico, que ele diz que é uma ciência política, ele justamente inicia os seus trabalhos, né, isso está na literatura dele, nas obras dele, com pactos satânicos, com acordos com Satanás, com desafios à a nossa obra divina, que é tudo o que nós temos ao dispor pela natureza. Nós temos tudo ao nosso dispor. Então, o que nos impede de usufruir são os homens em acesso com essas entidades que são permissivas. Que não existem mandamentos para um benefício em comum de todos. Existem ao benefício próprio. Então, ao benefício próprio dessas entidades, porque a própria pessoa, ela se torna um instrumento. Então, esse sistema já está controlado, né, por tudo isso, o que ocorre. Inclusive, isso que eu estou falando aqui é controlado. São poucas pessoas que podem ter acesso a isso, mas nós fazemos parte de um movimento que tem permissão para estar falando essas coisas para vocês. O que eu estou querendo dizer, aonde eu estou querendo chegar, é justamente
na parte da política. Então nós temos uma política que é controlada por, vamos chamar assim, de seitas satânicas, de ordens secretas, ordens misteriosas. Então, por exemplo, alguns meses atrás, eu vou rever uma posição, isso está no nosso blog, no homemlinear.blogspot.com, nós tínhamos participando aqui no Integração do Brasil pessoas ligadas ao Partido Missão, que hoje é o MBL e tal. E até tem um rapaz que agora faz a Rádio Jaguar Azul comigo, e eles decidiram se retirar e a gente ficar só na Integração do Brasil. Porque se nós continuássemos assim, principalmente se eu continuasse assim, eu estaria entrando para o sistema, aceitando colaborar com esse sistema. E é notório a existência de seitas patrocinando ali o Renan Santos. A própria inspiração dele no Bob Navarro e na seita da Unibostil é evidente, depois que eles participaram lá de programas e devem ter visto, né, a Unibostil é a seita do Bob Navarro, é uma seita pequena, mas as pessoas se submetem a isso de uma forma degradante. Então, quando o Renan Santos viu que um bostinha daquele tem pessoas que se ajoelham para ele, por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque lá também existe uma magia real. Nessa Unibostil existe uma magia real, que depois eu vou revelar para vocês, né, numa outra oportunidade. Mas aqui eu quero focar na política. Então eu vou falar do Renan Santos, porque nós, por termos aqui membros que eram do Missão, saíram. Agora querem ser somente do Integração do Brasil, porque nós decidimos que não vamos nos aliar com nada disso. Porque existem ali umas ideias legais ali, mas no Enéas também tinha, em todo político tinha. O Levi Fidelix era um grande... Foi dentro dessa linha política, foi um cara que teve muita coragem, falou muita verdade, ele disse até muito mais do que o Enéas e é pouco lembrado, né? O Levi Fidelix. Nós temos aí um documentário sobre o Levi Fidelix, está no canal do Integralismo Linear do YouTube. Tem lá um documentário sobre o Levi Fidelix, mostrando que o Levi Fidelix falou, inclusive, das mentiras que eram essas vacinas, falou que as pessoas estavam sendo assassinadas e foi assassinado também na sequência, depois que fez essas revelações. Agora, voltando ao caso aí do Renan Santos, ele teve acesso a isso. Quando ele viu aquilo, pessoas que ficam de joelho para um bostinho daquele, ele falou, eu também quero, eu também vou fazer algo parecido. E já havia uma seita financiando ali eles, isso aí está revelado, está em público, só que essa seita acreditava ou acredita no Kim Katakoquinho como o futuro líder máximo dessa missão deles realmente. Você vê como o partido é esse, eles têm uma missão de chegar ao poder. E é totalmente possível porque eles têm dinheiro para isso e o sistema fala deles. A partir do momento que o sistema fala de você, ele já está te dando cartaz. Porque é meio que anunciado aí que a gente vai ter aí esse futuro. O sistema, ele coloca essa opção. E o que nós podemos fazer? Nada. Nós não temos como interferir nesse jogo deles. O que nós podemos fazer, alguns de vocês aqui que estão me ouvindo e que já me escutam, já participam aqui do Movimento Integração do Brasil, é esquecer completamente desse sistema, saber que ali só existem interesses materialistas. E interesses materialistas ligados a essa espiritualidade. No universo espiritualista são chamadas tendências de esquerda. Nesse caso, né, existe, né, a direita e a esquerda no mundo espiritual. Isso seria tendência esquerdista. No mundo espiritual é quando envolve o sacrifício de sangue. É isso que vai diferenciar uma magia de direita de uma magia de esquerda. Tem sangue, é de esquerda. Não tem sangue, nem sempre é de direita, porque pode ser vampirização energética sem sangue, somente mental, ou somente através de substância. Quem usa o DPT, por exemplo, não precisa fazer sacrifício com o animal para entrar em contato com entidades. Então já existem substâncias que substituem o sangue, essa necessidade
que as entidades tinham do sangue. Essa necessidade já é saciada também de outras formas. Então, por que o sistema tem essa coisa de mortes, o assalto, tudo isso faz parte do sistema, as facções criminosas. Por que sempre é descoberto que um fulano ali patrocinava os criminosos, os líderes de facção, o cineasta lá, um cineasta famoso. Financiava lá os bandidos. Então, o mundo materialista também tem espiritualidade. Qual que é o único caminho? É Cristo. Mas aí, se você cai na malha evangélica, você está caindo nos fariseus. Você não está seguindo o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro vai indicar um caminho. Porque senão você vai ficar perdido aí. Quem está falando a verdade? Você vai ver gente falando de Cristo, vai gente até falando que é Cristo. Né? Esse energúmero desse Bob Navarra, ele diz que é Cristo. Mas por que ele diz isso? Porque existe algo por trás disso. Existe algo dessa espiritualidade materialista por trás disso. Por isso que ele está ali representando também o sistema. Você vê que ele não é derrubado. Olha as coisas que ele já falou. Olha o que ele faz e ele não é perseguido. Não acontece nada. O Vic Vanilla, eu ia dizer que com ele sofreu uma certa perseguição, mas também não acontece nada com ele também. É outra pessoa também que consegue passar incólume pelo sistema. E não é uma pessoa prejudicial como o Bob Navarra, porque é um cara, né, que está ali sozinho, né? Mesmo que exista aí pessoas também financiando todo esse teatro, porque o caminho é um só. E o caminho é o integralismo. O caminho é o integralismo, porque foi o caminho que Jesus Cristo apresentou para Plínio Salgado. Então, a doutrina integralista, ela fica hoje para todos aí. Você vai ver ela para todas as pessoas. Mas ela também vai ter que ter um caminho só. Qual que é esse caminho? Como você vai saber qual que é esse caminho? Se tem outros grupos, outras pessoas dizendo, até mesmo criticando o nosso trabalho. Primeiramente, você já viu alguém dizendo isso? Por que o livro Sete Noites de Joãozinho, de Plínio Salgado, foi escondido por tanto tempo? Por que esconderam durante tanto tempo esse livro? Sete Noites de Joãozinho. Quem revelou? O Milbe. Então esse caminho do integralismo linear, que foi fundado pelo Dr. Cássio Guilherme, é o caminho real que vocês podem seguir. Porque nós estamos indicando o caminho de Jesus Cristo real, que teve contato com Plínio Salgado. E Plínio Salgado faleceu em 75, mas ele começou a se manifestar na década de 80 através do médium Jader Medeiros, do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro. O Jader Medeiros, ele se tornou em algum momento também presidente da IB, ele era o presidente aqui da ala do Rio de Janeiro, enquanto o Anésio era de São Paulo. O Jader Medeiros era um tipo de Anésio daqui do Rio de Janeiro, mas ele ainda tinha essa particularidade de receber o espírito de Plínio Salgado e psicografar. Então, nós estamos indicando para vocês o caminho real. Esqueçam a política. Eu falei lá para vocês, votem no Renan Santos, se quiserem votar. Não votem em ninguém. O tal de Aldo Rebelo também é a mesma coisa. Mais um metido a profeta político. Então esqueçam da política. O caminho é aqui, através da integração do Brasil. Então os poucos aqui que escutam, procurem seguir aqui o que nós indicamos, porque nós estaremos seguros na nossa cidade, que vai ser a cidade da Aurora Linear. Deixa a política rolar aí, porque nós não temos como nos interferir nisso. Por enquanto, ainda temos o direito da propriedade privada. E quando estivermos na nossa cidade, naquele momento em que nós estivermos ali, aí vocês vão sentir
Esses que estiverem ali vão sentir a espiritualidade e o tempo zero, que é o tempo linear. Quando a gente chega no tempo linear, nós estamos fora do que estiver acontecendo dentro desse sistema comum. Então o integralismo, ele vai nos elevar ao cósmico. Vocês vão compreender isso aos poucos. Aqueles que conseguirem estar aqui conosco, participar dos nossos trabalhos de entrada na quinta dimensão, vão começar a compreender essa espiritualidade, entender que o integralismo ele já está sendo desenhado há muito tempo no Brasil, desde de Portugal, desde antes da criação de Portugal. Maria e Jesus Cristo já estão guiando para que surja o império do Espírito Santo. Mas para isso, vocês vão ter que se unir conosco para nós atingirmos o nosso objetivo de estarmos seguros. O que é estar seguro? É você estar em um local onde nada acontecerá com os seus filhos na sua escola. As pessoas estarão em harmonia, os casais estarão em harmonia, porque seguirão doutrinas lineares que ensinam o que deve ser feito. Nós ensinamos para os casais que praticarem a retenção seminal. Esses casais não vão se separar. A mulher deve cuidar do seu filho até pelo menos os 7 anos. Nenhuma mãe, em sã consciência, deixaria o seu filho desamparado. Então, essas questões são os ensinamentos que Jesus e Maria nos trazem, e existem outros espíritos auxiliares que eu vou estar falando mais sobre isso em umas próximas oportunidades. Mas vocês conhecem alguns deles, que nós estamos sempre falando aqui, da Daniela Pérez, um espírito que auxilia principalmente as mulheres a entenderem melhor o seu papel na feminilidade, poder realizar o sonho dela de ser mãe, o sonho dela de estar casada, ela pode realizar em cada uma de vocês, que seguir esse caminho que ela indica aqui também, enquanto integralismo. Da mesma forma que Jesus Cristo indicou Plínio Salgado, da mesma forma que Maria indicou o Dr. Plínio Correia de Oliveira, agora tão difamado, mas que também profetizou o império de Maria, que é o império do Espírito Santo. Então eu vou encerrar aqui esse discurso inicial, falando também para não acreditarem em políticos, reafirmando para não acreditarem em políticos, seja Renan Santos, seja Aldo Rebelo, seja quem aparecer aí. Nunca acreditem em políticos, nem em partidos, e não se envolvam com isso, porque a partir do momento que você se envolve, você vai se tornar um corrupto. É a mesma coisa de você entrar para a polícia, você vai se tornar um corrupto. Não entrem para a polícia, não entrem para partidos políticos, não entrem para grupos nenhum, não entrem para igrejas evangélicas, não entrem para grupos nenhum. Entrem aqui para o movimento Integração do Brasil, para nós podermos fazer a nossa cidade, a cidade linear, onde viveremos o integralismo cósmico com acesso direto à quinta dimensão. Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat. Anauê! Isso aqui vai ser uma live rápida, tá, pessoal? Então eu só vou ver se tem alguém falando algo. Inclusive, essa hora também já não é uma hora de fazer uma live muito longa. Oi, Miricuti. O assunto de hoje, eu estava falando sobre o materialismo na política e que esse materialismo muitas vezes também envolve contato com espíritos que também são materialistas. Existem espíritos que são materialistas. Julie Kathleen me coloca. Se eu estiver aqui agora, eu te coloco. Cadê você? Ah, já saiu.
Se eu tivesse aqui, eu te colocava. Vou te convidar. Man, tu apoia o movimento integralista? Não, eu faço parte do movimento. Nós somos o movimento integralista. Você não conhece o movimento integralista, porque o movimento integralista é o movimento integralista linear que hoje em dia também está aqui fazendo parte do movimento Integração do Brasil. Vocês são quarto TP? Não, nós não temos envolvimento nenhum com política. Não somos quarta teoria política. O integralismo linear se considera a quinta posição política, mas na verdade nós somos a única posição política. Somos o único caminho. O que vocês acham do fascismo? O fascismo aconteceu na década de 30 na Itália. Não existe fascismo, é irrelevante. Não existe fascismo nenhum. Mentiram para vocês. Fascismo acabou há muito tempo. Acabou em 1945. Não existe fascismo. Você apoia o João Rodrigues? Cara, eu desejo tudo de bom ao João Rodrigues e eu gostaria que ele se tornasse um verdadeiro integralista. Alguém que quer ser um grande líder tem que se tornar integralista, estudar as obras de Plínio Salgado. Então, eu não apoio o João Rodrigues enquanto ele não lê as obras do Plínio Salgado e também do Miguel Reale. Anauê Aceboc. A intenção de vocês é ser uma espécie de Urânia integralista no Brasil. Eu não entendi o que você quis dizer, Lucas. Se você tiver aí, explica melhor. Você apoia o João Rodrigues? Eu já falei, eu apoio sim. Que ele se dê bem na vida, é uma pessoa que eu desejo bem para ele. Mas enquanto um líder nacionalista, eu não apoio mais. Enquanto ele não lê as obras do Plínio Salgado. Em qual estado será essa cidade? Isso ainda não foi decidido. Tá? Não foi decidido ainda o estado que vai ser essa cidade. Por enquanto, nós temos sede em Campinas, no Rio de Janeiro, e estamos também com um núcleo forte no Ceará. E tem pessoas também por todo o Brasil. E aí nós pretendemos, em uma dessas sedes, fazer a nossa preparação para a cidade, mas ter uma sede onde as pessoas podem vir morar. E quem quer colaborar no movimento, entre em contato conosco, que nós temos sempre coisas para fazer. Meu nobre, o que o integração defende? Cair de paraquedas aqui, o robô. Nós somos o Integração do Brasil. Nós defendemos que um grupo precisa se unir para preservar algumas tradições que nós temos. E aí nós pretendemos nos reunir na nossa própria cidade, onde nós vamos preservar os conhecimentos integralistas. Nós temos os conhecimentos atuais do integralismo linear. Nós temos estudos sobre as tradições do Brasil. E nessa comunidade nós temos algumas regras de convívio, como o respeito, né, à mulher do próximo. Nós não aceitamos talarico no nosso meio. Nós defendemos várias práticas naturais na alimentação. Nós não queremos que os nossos alimentos tenham nenhum tipo de contaminação, nem a nossa água, queremos beber uma água pura. Também em relação à energia, tudo isso. Não, nós defendemos sim uma alimentação natural, mas também aqueles que gostam de comer carne, também aceitamos no nosso movimento, na nossa cidade também teremos a nossa própria criação de gado. Queremos ser totalmente autossustentáveis e ensinar ali os valores, né, do Brasil. O que é o Brasil? Qual que é a história do Brasil? Quais foram as profecias que trouxeram ao Brasil? Então nós acreditamos nessas profecias. Nós acreditamos no império do Espírito Santo de Jesus Cristo e Maria, que foi profetizado várias vezes. A gente vai ensinar tudo isso para vocês. E o Brasil que nós queremos é esse Brasil orgânico, que é um Brasil sem partidos políticos. Nós não gostamos de partidos políticos.
Como faço para entrar no movimento? Você pode entrar em contato conosco aqui por mensagem. Aí você vai participando lá dos nossos grupos, vai tendo mais acesso, né, a, a nossa doutrina, ao nosso movimento. E aí sempre vai ter alguma coisa lá para fazer lá, dependendo da sua aptidão, do que você quiser fazer para colaborar conosco. E aí vai fluindo. Como eu faço para ter acesso nos livros citados na live? Nós temos vários livros em PDF que a gente também fornece aí acesso no nosso site, no nosso conteúdo, nossos conteúdos. Um blog que tem bastante coisa é o homenlinear.blogspot.com. Ali você vai encontrar acesso para os demais conteúdos. E tem todos os livros do integralismo no integralismolinear.org.com, é o nosso site. Castori, você viu que agora a FIB está sem liderança? A FIB nunca existiu. A gente vai fazer uma live aí explicando para vocês. Não existe FIB. FIB é do sistema. Esqueçam a FIB e procurem a nós. Nós representamos o MILB. O MILB sempre foi difamado, mas o MILB é a Ação Integralista Brasileira. Orânia é uma cidade símbolo na África do Sul e eles são totalmente independentes do Estado sul-africano. Lucas, agora sim eu tô entendendo o que você quis dizer. Nós gostaríamos que eles viessem para cá, né, pro Brasil, né? Eles são lá eles são atacados, né? A comunidade Boer, ela é atacada lá, né, na África do Sul, e eles são muito preparados, né, para nos ajudar, né? Nessa parte de agricultura, seria ótimo eles virem todos para o Brasil. Nós defendemos isso, que eles venham para o Brasil, os Boers. Aqui, o pessoal querendo subir. Bom, vocês que querem subir aqui, falem alguma coisa aí. Eu vou deixar subir aqui a Adneia Neia. Os outros que querem subir, falem alguma coisa, que eu não gosto de palavrão, nada disso aqui na live. Então, eu detesto essas coisas na live. Então, vou avisar aqui quem está querendo subir. Primeiro fala alguma coisa aqui para eu ver, porque eu não gosto de discussão dessas coisas. E o Panjá, que movimento é esse? Integração do Brasil. Entra no meu perfil aí, depois no canal, e você vai entender alguma coisa, ou se não entender, vai nos procurando aí que você vai aprendendo. A gente tem também o canal no YouTube, MILB e Integração do Brasil. Essas lives vão todas para o YouTube. Você só faz transmissão aqui no TikTok? Por enquanto, sim, Lucas. Por enquanto, é só aqui no TikTok. Mas futuramente a gente vai ter mais conteúdo. O Homem Linear. Esse é o blog. Me sobe, por favor. Já vou subir. Aí eu falo, por isso que eu não quero que ninguém aqui que me deixe nervoso, me deixe irritado, porque eu não quero falar palavrão também, nem ouvir. Então, eu não sou santo também, nem tenho que aguentar também pessoa que sobe aqui que fala besteira. Eu vou deixar subir aqui o Sem Copa. Salve Sem Copa com camisa do Sem Mundo, Anauê. Anauê. Você já conhece integralismo? Uma coisa? Eu conheço o integralismo pelo Plínio Salgado. Eu sei que, por exemplo, o Getúlio Vargas queria chamar Plínio Salgado para se tornar ministro da Educação, né? Não é isso? Na verdade, ele mentiu, né? Ele disse que ia chamar, mas não chamou nada. Eu pensei que ele tinha chamado e o Plínio tinha recusado. Cara, essa história aí, existe várias versões aí, né, do que aconteceu essa época aí. O Plínio, eu acredito que ele recusou, mas existia ali vamos dizer assim, uma espécie de negociação ali, mas teve um momento que eles viram que não dava, né, que aí o integralismo foi pra cima, né, aí eles foram pra cima do Getúlio, né, você sabe disso também, né. Mas você não acha isso
errado da parte dos integralistas, visto que Getúlio era nacionalista? Não, Getúlio não era nacionalista. O Getúlio era um fantoche do sistema. Nunca acredite em político. Ninguém que é político é nacionalista. Esse sistema é mentiroso. Se ele é político, se ele está em partido, ele é um vilão. Então, assim, tá em partido, não presta. Integralismo é sem partido. O Plínio Salgado, depois ele fez um partido, e A e B foi partido naquela época, porque naquela época existia essa oportunidade. Mas assim que o integralismo, caso chegasse ao poder, já não existiria mais partido, porque o sistema integralista é sem partido. Esse sistema de partido é um sistema de parasita. No sistema integralista, o povo administra o Estado diretamente através das profissões, mas a gente não vai fazer isso. Isso é impossível. Então esquece isso. Aqui a gente tem que ser realista, esquece. O sistema já foi tomado. Nós vamos conseguir salvar uma pequena parte. Quem quiser nos acompanhar, a gente vai fazer a nossa cidade, lá a gente consegue fazer. Existe propriedade privada no Brasil ainda. Então a gente vai lá, compra, entendeu? Paga, a gente vai pagar para sair do sistema. Pagando você pode sair do sistema. Então, logo mais a gente vai estar abrindo aí essa oportunidade para quem quiser participar, poder estar investindo. E com pouca coisa a gente consegue fazer isso. Se a gente tiver aí 100 pessoas dando R$ 1 por dia para o nosso movimento, cara, em menos de 2 anos a gente tem outros conteúdos, outro material que a gente vai estar aí distribuindo. E isso pode ser mais do que o que a gente pensa. A gente tem uma previsão de que seriam, no máximo, 5 mil pessoas. Mas a gente pode se surpreender e as pessoas irem acordando. Porque assim, é acordar, não tem político. Esquece, não tem. Esquece político. Mas, por exemplo, eu estou estudando para passar em um concurso público da prefeitura. Eu não posso ser integralista nesse caso? Você está passando no concurso público para a prefeitura. Não, eu estou estudando. Ah, você está estudando, você mora onde? Qual estado que você mora? Bahia. Na Bahia. Não, claro que você pode estar lá, mas só que assim, você pode até mesmo entrar para política, mas sabendo que ali você vai estar se sujando. Você está sendo concurso público, beleza, você quer fazer o seu trampo, fazer o seu trabalho, não temos nada contra. Mas você lembre-se que isso, no caso, não se engane, por exemplo, com voto, que um dia você vai votar em alguém vai poder melhorar a sua vida. Não vai. O sistema integralista pode melhorar a sua vida. Na cidade integralista, nós vamos concentrar ali o pessoal para isso acontecer um dia e acabar esse sistema. Mas como é que esse sistema vai acabar? Entendeu? Essa que é a questão. A gente não vai aqui poder ficar falando, senão a gente estaria pregando aqui algo terrorista e o nosso movimento seria perseguido. Por isso, vamos sair, isso é permitido, vamos sair, deixa quem quiser ficar aí no sistema, fica. Quem quiser ficar aí votando, esperando, isso aí o materialismo é isso. E o sistema sistema político é tão nojento porque ele faz as pessoas de idiota. O sistema materialista, o sistema materialismo, que trabalha com espíritos trevosos, eles trabalham da seguinte forma: dúvida. Quem será que vai ganhar? Será que é o Bolsonaro? Será que é o Lula? Que a gente sabe que não é Lula, nenhum Lula morreu. Esse Lula que eles colocaram aí, esse Lula de Araque. Será? Ou será que o Renan tem chance? Será que o Aldo Ribeiro seria um nacionalista de verdade? Aí ficam deixando essa dúvida nas pessoas, como se fosse um jogo, as pessoas ficam igual idiotas, e eles colocam quem eles quiserem, do jeito que eles quiserem, não tem voto, não tem nada, tudo uma palhaçada. E esses caras não mandam nada. Não é assim que funciona o sistema está pronto, está tudo no seu lugar. Não tem nada errado para eles. O crime organizado é do sistema, tá bom para eles. Tráfico de drogas tá certo, tá bom para eles. Assalto tá bom para eles. Se tem estupro, tá bom para eles. Se tem direita, tá bom para eles. Se tem esquerda, tá bom para o sistema, tá pronto. Então, assim, as pessoas são só escravos do sistema. Como é que você pode não ser idiota? Não falando disso. Não fale de político nunca. Não seja nunca seu assunto. Esqueça que eu tô falando disso aqui para tirar vocês disso. Então eu tenho que falar quem é quem, por que vocês têm que sair disso. Até porque eu vou ter que apagar um texto que tem lá no blog, que a gente falou para as pessoas, vota no Renan Santos aí. Como eu contei lá no começo da live, você deve ter ouvido. E se não ouviu, depois vai estar no YouTube. Lá eu falava isso, mas não segue Renan Santos nenhum, não bota em ninguém. Esses caras até saíram e estão agora junto com a gente no movimento, porque a gente falou, não vamos poder trair. Não vamos trair. Por que a gente ia fazer isso? Porque a gente ia ganhar alguma coisa, ia ter vantagem. A gente sabe, se a gente bota ali um candidato, o cara vai ganhar um dinheiro, vai botar um dinheiro aqui,
é uma forma de propaganda, vai estar na mídia, ou seja, a gente já está se vendendo. E eu quase caí nessa, mas não. Não, eu tenho o meu Mas lado não espiritual é. forte que já falou, sai fora. Política, não. Então aqui nós, principalmente para os nossos membros principais, nós não queremos que entrem para a política. Agora o cara quer muito entrar, quer ganhar uma grana, entra lá e devolve meu dinheiro para a gente. Só que é corrupção, né? Mas tá bom, se o cara for aqui do nosso governo, vai. Entendeu? Porque a gente precisa de grana. Precisa de grana para a gente ir para nossa cidade. É isso que a gente quer fazer, entendeu? Lá a gente vai mostrar os livros, vai ter a nossa biblioteca. Porque integralismo, a gente não quer saber da década de 30 mais. A gente gosta do Plínio Salgado e tudo, mas a gente vai falar primeiramente do livro proibido do Plínio Salgado, que ninguém nunca falava, que é Os Sete Noites de Joãozinho, onde o Plínio Salgado falava que se encontrou com Jesus Cristo, que veio no disco voador e ensinou o integralismo para ele. É assim que surgiu o integralismo. Jesus Cristo veio no disco voador e ensinou para o Plínio Salgado. Isso está em Sete Noites de Joãozinho. É essas coisas que a gente quer ensinar. As outras coisas já tem por aí, a gente não interessa isso daí. E a gente tem os nossos líderes atuais, que é o Cássio Guilherme, o Eduardo Fauzi, entendeu? A gente fechava aí com a Casa Viz, a Casa Monárquica, aí morreu aí o imperador, ninguém nem sabe quem é, Dom Antônio César Aviz. Depois vê lá no nosso canal. Você sabia que existia um rei do Brasil que não tem nada a ver com a família Bragança? Já tinha ouvido falar da Casa Aviz? É a casa dele de Portugal, isso mesmo, de Dom Antônio César Aviz. Faleceu dia 2 de julho. Deixa eu responder o rapaz aqui, o Castov. Tem um canal integralista no Milbe. Não conhecia vocês do Milbe, vou ler sobre a doutrina. É isso aí, Castov. Pode procurar as coisas aí, mas é melhor você falar diretamente conosco, porque nós somos aí o movimento mais difamado desse meio nacionalista, até porque nós não estamos nem aí para esse meio. A gente já desistiu desse meio aí. A gente queria unir todo mundo. Agora não, fiquem aí, as pessoas que não querem participar, e os que quiserem conhecer a nossa doutrina, nos procurem, que nós vivemos o Anauê. Aqui nós somos camarada. Nosso movimento tem de tudo. A gente não recusa ninguém quando a pessoa entra. Então, vem um comunista, quer participar? Tá bom, vem aqui. O anarquista, tá bom. O cara de direita, tá bom, vem aqui. Mas só vai crescer no movimento quem for largando essas coisas com o tempo e for entendendo que o nosso movimento aqui, a gente é um movimento de irmão, de camarada. Às vezes uma pessoa fala algumas coisas, mas ela tem que de repente nem a gente gosta, mas ela tem caráter. E é isso que é importante, ter caráter, ter dignidade. Não adianta nada a pessoa vir aqui e falar que é integralista, sabe tudo, e não colaborar, né? Mas é isso aí, Castov, procura a nossa doutrina. Tem um monte de coisa nossa aí. Não achei o blog, Arpia, Dragos Kalajic. É homemlinear.blogspot.com. homemlinear.blogspot.com. Mas a integração. Entrar na política não seria a melhor forma de conter danos? Não, política não serve pra nada. Não tem como conter nada ali. Ali é um jogo de cartas marcadas. Não tem nada. Tem como você trabalhar, ganhar um dinheiro, só que você vai ser corrupto, você vai estar preso ali nos sistemas deles, e aí você não vai mais poder não obedecer, porque eles matam a sua família, eles estupram a sua mulher, estupra a sua filha, estupra a sua mãe. É isso que eles vão fazer com você, o sistema. É isso que a política faz. Tem um dos nossos líderes aqui, o Da Vinci. O Da Vinci também é o presidente do nosso motoclube. O Da Vinci sabe tudo esse negócio de política. Ele desafiou a política inteira e é o cara que peita todo mundo e pode. Ele pode. O Da Vinci é o cara que pode. E ele fala tudo isso aí. Como é que essas políticas aí, para você subir na polícia tem até que dar o rabo, tem até que pegar AIDS. É um negócio sinistro. Eu vou subir aqui também o Dragos Kalajak. Tá fazendo umas perguntas aqui. Salve, Dragos Kalajak, Anauê. Anauê, bom dia. Bom dia, é uma moça, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Eu queria perguntar a respeito da sua proposta, porque eu realmente não havia visto muito, só dado uma olhada nas suas lives. Mas como funcionaria? Tipo uma comuna, uma ecovila? Qual que é uma comunidade orgânica? Exatamente, né? Esse é o nosso objetivo final. Mas até chegar lá, numa proposta nossa, assim, otimista, eu diria que em 2 anos a gente já vai ter acesso a essa comunidade. Mas pode ser que seja um prazo maior. Por enquanto, nós já temos nas nossas sedes já uma preparação para isso. Mas o que nós precisamos para isso acontecer de uma forma mais rápida? Nós precisamos de arrecadar, de ter conteúdos que arrecadam. Então, esses conteúdos simples que nós estamos fazendo aqui
É um teste também, e mesmo parecendo simples, as pessoas que estão se aproximando e que estão participando do movimento são pessoas realmente interessadas. Porque antes o movimento ele falava muito de política, então vinha muita gente, e ainda vem. Acabava criando uma fragmentação dentro, né? Porque política hoje é um bloco, não existe isso. Mas. Sim, e é algo de. E é muito sonhador, a gente é pragmático, a gente é realista. Então, assim, a gente não somos mas materialistas, mas dentro somos realistas. Sim, Epi, mas posso te chamar assim, só como eu ouvi chamar Pode você? sim. E eu te chamo como? Pode chamar de Mari mesmo. Mari, ok. E vai funcionar como, assim, a propriedade? É porque, assim, para utilizar instrumento jurídico do direito privado aqui no Brasil dessa forma, é só condomínio rural ou associação sem fins lucrativos, né? Eu acho condomínio rural uma boa coisa. Eu pensava nisso, o meu pai e eu pensávamos nisso, em comprar uma propriedade grande e fracionar entre a minha família, entende? Com Entendi. um regimento interno sobre o uso do solo, entende? Interessante. Então você já tem um conhecimento sobre isso e juridicamente essas são as únicas opções de fazer isso, então, legalmente. Dentro do Brasil hoje, assim, para ser mais fácil, parece que sim, né? Então, Eu acho que existe uma outra opção também, que é religiosa. Eu acredito que seja uma forma até mesmo de eu acho não que forma religiosa melhor, porque, por exemplo, cria uma unidade, né? exatamente, exatamente. Dentro Mas de uma comunidade orgânica. nós ainda estamos caminhando para isso, por quê? Porque as pessoas, elas têm uma visão de integralismo que não condiz com a realidade do integralismo. As pessoas pensam que o integralismo é uma coisa e não é. E principalmente Plínio Salgado, porque um livro do Plínio Salgado específico, ele foi escondido todo esse tempo, que é o livro Sete Noites de Joãozinho. Esse livro, para nós, é o que nós mais falamos sobre ele. Mas você vai criar uma instituição religiosa baseada nesses contos do Plínio? É uma das profecias que nós usamos. Existem 7, mas existem mais. Então, por que nós vamos falar em integralismo, sendo que é um nome, ao mesmo tempo que ele é até mesmo pejorativo? Primeiramente, porque ele já filtra. Alguém que tem coragem de ser integralista já é uma pessoa corajosa. E ainda mais, quem chegar no integralismo linear é mais corajoso ainda. Então esses filtros, eles são importantes para não vir pessoas aqui que não... digamos assim, se fica muita coisa... tem acesso a muitas pessoas e o negócio não vai para frente, porque às vezes com menos pessoas, mas que estejam realmente disciplinadas e preparadas para fazer, o negócio flui mais rápido, né? Então, Não, com certeza. Eu acho que a questão aqui é só criar uma unidade mesmo e uma visão só. Porque, por exemplo, realmente tem essas visões equivocadas sobre qualquer doutrina, principalmente do século XX ou de anos passados, que não se aplica mais à realidade de hoje, né? Então, você já chegou a ver as lives lá no YouTube? não uso o Elas YouTube. estão no canal Milbe Integração do Brasil. Eu acho que ali é interessante porque, assim, na descrição do vídeo, eu já falo os assuntos que eu tô falando na live. Geralmente, nas lives, eu faço uma introdução e só depois eu dou uma olhada no chat. Então, o chat é bom, tal, sempre acontece alguma coisa, mas na descrição ali, no começo, Uhum. eu acho que aí dá para você entender um pouco aonde nós estamos querendo chegar. Não, mas Porque vocês têm tipo, por exemplo, o que eu tô perguntando por exemplo, o que eu quero saber é se vocês têm um programa, assim, bem teórico, estruturado sobre isso.
Seria é uma ideia ótima que inclusive já foi proposta, né? Tanto, até na Europa. Teve movimentos de europeus que já não aguentam mais a situação da Europa. Eles estavam se reunindo para vir aqui para América do Sul, fazer uma comunidade orgânica, uma ecovila, com interesses em comuns. E nessa coisa de amigo inimigo, entende? Tipo, nós, né, nós contra eles, entende? Existe uma lista, que essa lista deve ser maior, ela não está atualizada, que é de uma tese, um TCC, que listava diversas ecovilas que existem no Brasil. Eu acho que esse trabalho, eu acho que ele é de, eu não sei se é 2015, eu não sei, eu não lembro a data agora. Mas esse trabalho, ele estava ali naquela época ali, talvez 200 comunidades. Uhum. E ele mostrou que muitas dessas comunidades Mas já são seguem. já são comunidades agrárias, não? São comunidades ecovilas, ele incluiu também comunidades religiosas, mas que trabalham com esse sistema de uma comunidade autossustentável e a parte do sistema, né, vivendo ali no seu próprio sistema. E ali ele falou algo interessante, ele notou algo interessante. Esse autor desse TCC ele não é integralista, mas ele segue um integralista, que é o Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos era negro, um dos grandes intelectuais negros do integralismo, que haviam vários, mas o Guerreiro Ramos é um dos principais. E ele se tornou professor em universidades dos Estados Unidos. E as teses dele iam muito em cima disso, principalmente depois, quando o integralismo acabou. E ele já desenvolveu ali teorias que serviam para ecovilas, e ecovilas usando o Guerreiro Ramos. Então, o integralismo, na década de 30, se você pegar os vários integralistas que haviam, os vários intelectuais, e estudar o que eles escreveram, não somente no integralismo, mas na história de vida deles, porque alguns foram para a esquerda, foram para isso, foram para aquilo, mas se você não se focar nisso e falar, não, mas ele é integralista, eu quero saber o que esse cara falou. Ele foi para a esquerda, tá bom, mas eu quero saber também o que ele falou. Então você vai encontrar que tudo, além de tudo o que tem no Brasil ter um dedo de algum integralista, você vai ver que ele sempre mantém o integralismo, mas assim, bom, já tinha acabado o integralismo ali, eu vou agir aqui, eu vou agir ali, eu vou agir ali. E sempre vão meio que levando algo do integralismo e também aperfeiçoando o integralismo. Então nós, do integralismo linear, a gente tem todo esse arcabouço, mas é claro que precisa de uma direção. E essa direção, ela tem que ser simples e fácil. Nós temos ali as 7 profecias, depois você vai no blog, homenlinear.blogspot.com, As você 7 vai encontrar. profecias da parábola. Não, a gente tem 7 profecias nacionalistas. Ah, Que a gente, e como é que se aplica um nacionalismo dentro só de uma ecovila? Nacionalismo real? Porque, por exemplo, a gente precisa resgatar um peso semântico para que realmente haja um peso nacionalista dentro de uma ecovila. Porque, cara, não existe estar fora do sistema. Tipo, porque, assim, o que eu a tô gente vai estar dizendo. pagando imposto, a gente vai ter que fazer o que, tipo assim, a gente pode estar o mínimo que a gente tiver. A gente não vai fazer nada que, tipo assim, ó, isso dá para não fazer, a gente não vai fazer. A gente pode ter nossa própria segurança, vamos ter nossa própria segurança, nunca vamos precisar da polícia. A gente pode ter, a gente tem que pagar isso aqui, IPTU, seja o que for, a gente paga. É isso. Mas assim, a gente não vai lá, vou votar? Não vamos votar, não vamos votar. Esse tipo de coisa a gente não vai fazer. Ó, tem como a gente não ir para o hospital? Nunca vamos no hospital. Tem como a gente ter a nossa própria escola aqui? Vamos ter a nossa própria escola aqui. Então, o que a gente Nossa, isso é puder muito fugir do difícil. sistema, a gente foge. Só que como é que se faz isso? É com Mas dinheiro. você percebe que isso precisa de uma infraestrutura, de uma superestrutura muito grande? E também porque, assim, existe um problema que se chama, assim, pessoas, convivência, né? Hoje é muito difícil você escolher, com a mentalidade, o imaginário individualista hoje, um imaginário completamente utilitarista e que a pessoa vê tudo como somente o custo, né? Então, Como que você vai.
É uma questão, gerir isso. assim, uma questão matemática que às vezes não são tantas pessoas assim que precisam colaborar. Não são tantas pessoas assim. E é possível, Com dinheiro? exatamente. Às vezes não é tanto dinheiro que elas precisam colaborar e nem são tantas pessoas assim. O que é preciso mais do que isso é a constância. Então, às vezes, poucas pessoas Tá, mas contribuindo com é o que eu tô pouco, te mas dizendo. constantemente, às vezes até mesmo diariamente, vamos dizer assim, suponhamos que sejam várias pessoas contribuindo com R$ 1 por dia. Só Não, com mas eu isso não já. tô dizendo isso. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo a questão financeira. A questão financeira tem várias formas. Por exemplo, tem Ah, pessoas que sim. têm empresas que podem investir num lugar só, né? Ah, É, sim. tem. Eu pensei que você estava se referindo à questão financeira, mas qual que é a questão que você está se referindo? Caiu. Ah, voltou. Eu vou aceitar ela de novo. Ou integração. Não seria melhor criar uma cidade? Não seria melhor se mudar para uma cidade? Vocês elegeram uma Foi mal. liderança como um prefeito, vereadores, e tornar aquela cidade aos modos nacionalistas, integralistas? Não seria Não, mais porque isso daí eficiente? a gente já ia ter que estar interferindo em algo que já está pronto. Então, assim, não tem como você Mas e as cidades que ocupar. são completamente abandonadas pelo sistema? Tem várias cidades do Nordeste que assim, são abandonadas. Ou, por exemplo, comunas já existentes que já tem essa mentalidade de comuna, entende? Então, mas uma ideia não anula a outra. Se nós fizermos a sede da cidade, né, que nós chamamos de cidade, mas seria um território próprio, seria uma terra própria. Se nós fizermos essa terra em uma cidade em que seja possível também fazer isso, a gente une o útil ao agradável. Então, porque, na verdade, como o nosso objetivo é o integralismo, nós acreditamos que um dia o Brasil inteiro, a nossa cidade vai se expandindo. Aí é quando as profecias vão se cumprir. Porque essas profecias, nós acreditamos nelas. Elas são recorrentes na história. Então, essas profecias começam antes de Portugal existir. Começam com os visigodos. Então, é a origem gótica do Brasil antes de Portugal. É a primeira profecia, que é a profecia de Maria. Essa profecia eu descobri recentemente, eu não conhecia essa profecia. Então, ela ainda não está na 7. É a primeira profecia. É antes ainda de tudo isso. Então a Maria apareceu, mas eu falei, mais uma aparição de Maria, que eu estudo as aparições de Maria. Eu falei, nossa, mais uma aparição de Maria? E antes de Não tudo é isso, católico? nós aqui temos um grande respeito, né, pela tradição católica, né, mas É um a sincretismo, nós... então. Oi? É um sincretismo, então. Podemos dizer que sim, literalmente sim, porque existem elementos aqui nativistas que nós trazemos que sairiam do que seria o catolicismo formal. Mas Aham. popularmente nós estamos inseridos, né, nessa tradição, sim. Ou integração. Por que que o integralismo antigo, a velha vertente, ela parece estar muito mais ligada à política do que no caso, o que vocês estão me apresentando, né? Não sei Porque se é sua nasceu assim, né? interpretação minha. Porque ali eles tinham muita chance. Na década de 30 era possível. Então, assim, eles tinham realmente a oportunidade de chegar ao poder daquela forma. Então, é algo que não tem como se repetir. Era só possível somente naquela época. Não tem como se repetir. E não Mas a aconteceu. integração, você não acha que é egoísmo? Você, por exemplo, não querer mais fazer parte da política porque ela já está dominada por outras vertentes que você não concorda, visto que antes de estarem dominadas, eram dominadas por outras vertentes que não é atual? Você Elas não acha sempre que é foram egoísmo? dominadas. É uma lei da física. Você não tem como. Dois Então, corpos não ocupam o mas não, mesmo espaço no mas não mesmo, ao mesmo necessariamente tempo. pelas É pessoas que uma estão lei hoje. imutável. Dois corpos Não, não mas ocupam o não, mesmo então, lugar no mesmo exatamente. espaço. É isso que eu estou Não falando. tem como. A política já é montada. É um teatro montado. Não tem o que fazer ali. Não É existe exatamente isso nada que eu que estou fazer. falando, entendeu? A Pô, eu política vou foi participar de montada, algo, mas vou não ficar pelas perdendo meu pessoas tempo que da minha estão vida hoje. participando de algo?
Vou perder o tempo da minha vida que eu posso me dedicar para minha família, para meus amigos, meus camaradas. Vou perder o tempo Mas da não minha é vida. sobre, mas não é sobre mudar hoje, amanhã, nessa geração. É sobre fazer parte da mudança, entendeu? Não, isso não existe, meu amigo. Isso é impossível. Isso é cientificamente impossível. Não, Não não há. existe, não existe uma possibilidade de desintegração do sistema por uma revolução? Então, mas se nós falarmos isso abertamente, aí nós vamos enquadrar em grupo terrorista. Então, é algo que a gente. Vamos Mas deixar essa questão no mas a espiritual. integração, vamos ser pragmáticos aqui. Eu vou te dar um exemplo do que é ser terrorista no Brasil, para você ver o quão pequeno é. É, recentemente, eu acho que você deve ter visto pais que faziam homeschooling com suas filhas foram presos como criminosos porque estavam deixando as suas filhas estudarem em casa e privando elas do que chamam de cultura brasileira. Isso é um tipo de terrorismo aqui dentro, né? Então, Então, mas a partir do momento que nós não temos uma definição semântica dentro do Brasil do que é terrorismo, qualquer coisa é terrorismo. Se você disser assim, olha, nós não temos partido político. Ah, isso é terrorismo, porque sabe quem dizia que não tinha partido político? Que nós deveríamos dissolver isso? Sei lá, o Salazar, o Mussolini, porque eles estão tentando implantar uma terceira via, olha o desvio retórico. Entende? Tipo, não existe isso. você chegou num ponto muito interessante, tá? Esse ponto, alguns anos atrás, nós estávamos falando dessa forma. Só que nós tivemos que dar passos atrás, porque as pessoas não conseguem entender isso. Nós tivemos que dar passos atrás. Porque, por exemplo, esses pais que foram presos, quando nós falamos em terrorismo, é porque nós sabemos que qualquer coisa pode nos acusar de terrorismo, a não ser que nós sejamos uma religião. Aí nós não seremos acusados de terrorismo, e aí esses pais, por exemplo... Não, aí vai ser uma religião terrorista, né? Não, porque Vai se sim, fosse dessa vai ser forma, sim. Por outras exemplo, comunidades... o Hezbollah. O que o Hezbollah é? Vou te dar um exemplo só pra você ver. Então, nós temos um rapaz aqui que é ligado aí a essas coisas aí. Não, Esse tá, eu tô grupo. dizendo é porque, por exemplo, não tem como você fugir desse título, entende? Qualquer coisa que você fale. Cara, se um direitista liberal hoje no Brasil é chamado de nazista, imagina uma pessoa que quer fazer uma comunidade e se isolar pessoas dentro dela e dizer que é contra o sistema. Mas já existe isso. Já existe. Já existem comunidades assim. Não, existem comunidades. Sim, Sim, existem existem comunidades. perseguições. Por exemplo, o Santo Daime. O Santo Daime. Às vezes acontecem algumas coisas. Por exemplo, agora está acontecendo acusações contra o Santo Daime e tal. Mas não são essas, são acusações pessoais. A integração, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você não acha honroso o que o Fauzi fez com a sede do Porta dos Fundos? O Fauzi é o vice-presidente da doutrina do nosso movimento, né? Eu sei. Então, assim, mas... Você não acha honroso? É essa a pergunta. Sim, mas o Fauzi é o seguinte, o Fauzi não foi o autor, tá? O Fauzi, ele assumiu, foi mais honroso ainda do que as pessoas pensam, porque o Fauzi assumiu porque ele achou que tinha mais condições de aguentar o peso do sistema contra ele. Então, quando o Fauzi viu isso, ele falou, não, eu tenho mais condições de assumir esse peso, foi por isso que ele assumiu, e aconteceu o que aconteceu. O Fauzi, ele é quem determina o integralismo no século XXI. Porque quando o Fauzi fez isso, haviam várias organizações integralistas. Essas organizações... E como é que vocês lidam com essas fragmentações? Algumas dessas organizações ficaram contra, né, esse gesto do Fauzi. O MILB e o Integração foram os únicos movimentos que ficaram a favor. E foi ali que nós nos unimos, ajudamos o Fauzi no que pudemos para que ele pudesse retornar para cá, para o Brasil. Conseguimos, né, conseguimos... Perdão. Quando eu digo conseguimos é porque é uma vitória nossa, né, de todos nós que queríamos, né, que ele voltasse para cá. Conseguimos. Existiu agora uma fragmentação no Integração, né, e nós fizemos uma limpeza e somos agora a Integração do Brasil. Existe um outro Integração. Nós somos o Integração do Brasil. Sim, eu sei, tem uma fragmentação aí. Então você conhece um pouco aí da nossa trajetória? Vocês não tanto.
Entendi, mas depois eu vou te falar. Então, o Fauzi determinou isso. E o Fauzi reafirmou, você viu aquele vídeo de máscara? Ô, Rodrigues, é isso que eu tô falando, por exemplo, existe um manifesto chamado La Desintegrazione del Sistema. Eu acho que, por exemplo, o que, entre aspas, o Fauzi fez é muito parecido com o que o Freda fez na Itália. E foi algo que, se existisse um lastro, seria, assim, inclusive, eu até te recomendo a procurar o Arpia, porque vai falar muito sobre a questão dos polos políticos serem uma ilusão, e o homem como máquina contra a política, ou a política como um meio para um fim, entendo. Interessante, né? E pelo jeito é orgânico também, né? Ah, é a desintegração do sistema, né? Então ele vai juntar tudo que é contra, por exemplo, ele vai pegar aspectos, o nacional-bolchevismo, socialismo utópico, fascismo, qualquer coisa, porque isso não existe mais, porque já era nos anos 70, anos 60, então não se aplica mais, já não se aplicava na época. E ele pegava como um bloco, que era um meio para um fim só, né? Para a mesma coisa, pegar todos os aspectos políticos, entre aspas, que eram contra, por exemplo, o capital especulativo, contra o imperialismo britânico, contra a democracia liberal, contra o liberalismo em geral. Qual data? A data disso? A data. Isso. Eu posso procurar aqui. Um segundo. Aqui é nos anos 70, numa era das trevas, assim, da Itália. Não sei se você sabe das revoltas que teve depois depois da queda de um, entre aspas, partido neofascista, entre aspas, na Itália. E aí teve uma divisão. Na Itália tem muita briga, entre aspas, até hoje, entre fascista e comunista lá. Entendi. O que eu conheço dessa política aí neofascista da Itália é a Casa Pound, né? Uhum. A Casa Pound tinha uma ligação com a Cali. A Cali foi um desses movimentos que acabou depois dessa situação do Fauzi aí. Foi. E a Cali tinha essa ligação com a Casa Pound. Mas tudo tá seguindo assim o cronograma correto, assim, as coisas estão seguindo o seu cronograma correto e estão indo pro seu lugar, assim, as coisas estão caminhando para o seu lugar e é interessante saber que tem outras pessoas que também reconhecem essa importância do ato do Fauzi, até mesmo para a humanidade. Não é um ato somente exclusivo daqui do Brasil, né? Foi um ato para a humanidade que acho que as pessoas são muito... Acho que o grande problema das pessoas é que elas são muito passivas. Então, por exemplo, tem esse problema do medo da ação. Então, essa é inclusive a minha coisa com esses programas grandes, assim. Porque as pessoas, elas têm medo da ação. E no meio das coisas, elas desistem. Pela covardia e pela mente individualista, porque você vai pegar um cara que mora no meio de São Paulo e tá confortável na vida dele, ele só tá numa aspiração sobre um movimento, e aí quando ele vê que ele vai tomar ferro por conta daquilo, ele vai e aqui, né? Exatamente. Não, é o que eu falo bastante, sim, pro pessoal, né, principalmente os adolescentes, que eu acompanho muito isso, né, acompanhei muito. Adolescente entra para a faculdade, aí ele vê que ele vai tomar um pau por ser integralista, vê que não vai se enturmar, e se torna esquerdista. E ele usa, muitas vezes, essa habilidade que ele adquire no integralismo, de uma certa mobilização, e vai aplicar lá no meio da esquerda. Aí ele se torna até mesmo alguém, entendeu? Sobe... Por que ficam aloprando vocês aí? Por que tem um grupo no Telegram aloprando vocês? Por causa de tudo isso que a gente fala. A gente fala que quando a gente começou a falar do livro do Plínio Salgado, Sete Noites de Joãozinho, que Plínio Salgado fala que Jesus Cristo veio num disco voador e conversou com ele,
as pessoas ficam assim, horrorizadas. E já ficavam com Eu o não, eu não acho que, integralismo linear. eu não acho que é um horror. Eu acho que é só, tipo, uma camada que, por exemplo, com todo respeito, é, é uma camada que fragmenta. Porque o que se deve focar são nas formas jurídicas de implementar isso. Agora, até mesmo porque a identidade nacional, como nós somos brasileiros e não temos uma unidade real, né? Tipo, Espiritualmente são os nós temos. mitos, os símbolos e as crenças que vão unificar uma comunidade, um povo, né? Então, assim, eu Exatamente. acho isso muito fragmentante, assim, com todo respeito. Mas eu acho que, assim, na verdade, se tivesse, é isso que inclusive, eu perguntei, eu realmente, desculpa, não me lembro se você respondeu, assim, tão diretamente. Se tem um projeto com dentro de uma das leis, assim, porque, por exemplo, se fosse assim, até eu estaria disposta a ver o que acontece. Sim, nós temos um projeto logístico, mas esse projeto ele tem que ser maleável, porque as coisas vão acontecendo. Então, esse é um dos motivos também que o pessoal pega no nosso pé, Maleável porque eles, como? de acordo com as circunstâncias, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para alguma circunstância que aconteça, a gente tem que estar preparado para aquilo. A gente sabe que a gente não vai desistir. A gente tem um projeto aqui, beleza. Só que às vezes, aquele projeto ali que a gente fez naquele determinado momento, quando for na hora de acontecer, às vezes vai ter que ser um pouco diferente por causa da situação que mudou. Então a gente tem que estar sempre preparado para essa mudança, senão a gente vai ficar estagnado, e é por isso que esse pessoal sempre cai, é por isso que esse tipo de movimento sempre caiu. Tem um estatuto muito rígido. Esse estatuto rígido, ele pode ser na doutrina interna, mas, por exemplo, na questão das leis. Agora as leis são essas. Aí, suponhamos que daqui a 2 anos a gente tenha o dinheiro para comprar uma grande propriedade, fazer uma comunidade para as pessoas ali que estiverem vivendo ficarem bem. Só que aí mudou a lei ali. No que Como é que. mudou? Tá, mas A como é gente tem que estar que. preparado para essas mudanças, entendeu? A gente tem que estar preparado para isso. Agora, E, só e responder a vocês, e outra pergunta vocês, que e você vocês falou. têm alguém que saiba das leis, que seja formado? Sim, pô. O nosso próprio presidente da doutrina, o doutor Cássio Guilherme, ele, além de já ter sido policial federal, Peraí, deixa eu ele. ver se eu conheço essa pessoa, porque o nome não me é estranho. Só um segundo. Cássio Guilherme? Eu vou aproveitar quando você está vendo aí, eu vou te explicar outra pergunta que você fez. O Hum. nosso movimento, a gente segue a tradição do doutor Cássio Guilherme. Tá? O doutor Cássio Guilherme, ele foi o último presidente da Ação Integralista Brasileira, ali em 2004. A Ação É Integralista ele que Brasileira. tava no encontro evoliano com o Dugin? Não, não, com o Dugin era o Victor, era da FIB. A FIB é outra organização. Aí eu vou te explicar É, isso eu vi agora. você falando. Eu vou resumir rapidinho. Então, o Dr. Cássio, em 2004, ele era o presidente nacional e ele convoca um congresso, que é o primeiro congresso do integralismo do século XXI, o primeiro congresso do século XXI, e ele convoca outras organizações, o próprio MV Brasil, que era do Rio de Janeiro, que era a organização do Uhum. Fauzi na época. Hum. Aí o Cássio convoca todos e fica decidido que o movimento vai mudar de nome, vai chamar MIB, Movimento Integralista Brasileiro, e ele vai seguir como presidente. Só que aí tem um pessoal que não concorda com o Cássio, não quer que o Cássio seja o presidente, porque o Cássio já tinha criado o linearismo. O linearismo já é algo que queria pegar o integralismo da década de 30 e aplicar ele cientificamente no século XXI, que ele chama de linearizar. Uhum. A palavra estava no Plínio Salgado também. O Plínio Salgado falava disso já na década de 30, desse linearismo que seria assim, é exatamente esse processo de que não pode ficar engessado. Ó, mudou aqui, vai mudar aqui, mudou aqui, que tipo assim, a gente não está parado. O integralismo ele é um processo revolucionário, então ele está sempre em mudança de acordo com o que está acontecendo. Enquanto ele não chega, seria no caso do poder para poder
Ele de não é fato. revolucionário, então, porque ele vai se adaptar à degradação. Só que não chama de reacionário, não, chama de conservador. Ele não vai se adaptar à degradação, ele tem que se proteger de alguma forma. Então, e essa forma Mas ele vai se adaptar à degradação, ele só vai dar um freio, só isso. Então é conservador, não é revolucionário. é conservador e revolucionário. A gente quer conservar o que é nosso, mas a Mas gente o que quer. é nosso? Porque, por exemplo, não existe mais, por conta da você entende que hoje, até mesmo, esses movimentos revolucionários são completamente mercadológicos, né? Sim, Até essa mentalidade revolucionária, essa mentalidade conservadora, essa só mentalidade. existe um caminho. É um caminho só. E era de Príncipe Salgado, e é um bastão que vai passando, passou pro doutor Anésio, aí passou pro doutor Cássio. Quando chegou a esse congresso, e o doutor Cássio Um decretado caminho como só? o presidente, que ele já era o presidente, foi ele que Ó, convocou, vai um pessoal e fica contra. É ali que começa essa perseguição. Então eu tô herdando uma perseguição, eu tô no movimento há menos tempo, há muito menos tempo, aliás, mas eu tô herdando essa perseguição por ter entrado pro movimento do Dr. Castro, que lá em 2004 começou a ser perseguido. Aí começaram a falar um monte de coisa, aí criaram a FIB. A FIB meio que é do sistema, você vai lá na Wikipédia, vai estar a FIB. Não tá o MILB lá, tem a FIB. Aí a FIB fala o que que tem que. Eu milhares. posso te Mentira, perguntar a nunca teve definição do milhares de que é ser FIB. do sistema? Eles são Só do pra. sistema, eles são vendidos. Ó, a FIB uma hora trabalhava para o PSDB, depois trabalhava para o PRTB do Levi Fidelix, depois com o PTB, depois com sei lá quem. É do sistema, é putinha do sistema. Isso, Ah, isso quem. não é uma forma. Isso não é uma forma de, de desintegração. Não, é uma forma de ser hipócrita. É uma forma de ser hipócrita. Mas tudo bem, pode ser que seja um trabalho um trabalho sujo. Um trabalho Talvez que. pragmático, né? Um trabalho pragmático. Mas naquela época desnecessário. Enfim, como eu digo, as coisas estão no seu momento certo, no seu tempo certo. O tempo provou que o Sei. Cássio é o líder legítimo, tanto que o Cássio é o cara que tem o CNPJ. Porque a FIB não tem. O Cássio, se ele quisesse, tinha processado todo mundo. Ele é o dono do CNPJ. Mas ele encara o integralismo como um direito de Vocês têm brasileiro. CNPJ A gente é um movimento ali. legalizado. Exato. Então tá dentro Integralismo do é sistema. nosso. Então tá dentro do Integralismo é sistema. nosso. É como eu te falei, a gente tem que abrir essas concessões. Essa concessão burocrática, o mínimo que a gente tiver que fazer, a gente vai fazer. Mas são coisas que nos garantem. Então, por exemplo, esse documento garante que o integralismo é nosso. A marca Sigma é nosso. Tudo isso é nosso. O integralismo é nosso. Tá, Ah, mas então tem a umas marca, pessoas que usam. então a marca pertence a vocês. Exatamente. A identidade mercadológica é sua. Juridicamente é nosso. O integralismo é nosso. Mas nós não fazemos nada. A gente nunca vai impedir a ninguém de fazer. De usar o integralismo, porque é um patrimônio do povo brasileiro. Então, assim, a gente não O usa brasileiro não tem patrimônio nenhum, não. esse nosso direito. A gente não usa esse nosso direito. Mas futuramente as coisas podem mudar. Mas neste momento agora, né, o mais importante digamos assim, a gente está abrindo essa porta aqui para aparecerem pessoas que realmente venham para colaborar, porque aí vai acontecer. Tá, mas. Tá. Mas você entendeu o ponto da perseguição agora, que já é algo antigo, que a gente já é perseguido dentro desse meio de nacionalismo, terceira posição? Foi o que eu Qualquer costumo dizer. pessoa olha, qualquer aspecto vai ser perseguido. Se você disser qualquer coisa, hoje você é perseguido. Não é por ser, por exemplo, eu também sou perseguida e eu não faço parte de nada. Entendeu? Eu sou perseguida pela minha própria comunidade. Aqui, ó, só vou responder esse Cal aqui, ó. O Cal falou: a FIB na primeira ação foram pegos. Aí eu não entendi o resto, PCB, resenhou, mas enfim. A FIB, cara, ela sempre foi uma farsa. Então, assim, e ela não tinha nenhum tipo de cuidado com os seus membros. Você já foi da FIB? Eu já fui da FIB. Quantos anos você tem? Eles metiam o pau no Milby. Eu não falo aqui, assim, nessas lives públicas, nada da minha vida pessoal, mas depois a gente conversar, eu te falo mais a esse respeito. Não, não é por um motivo, assim, por mal, não. Era só pra... Assim, não, isso é público, assim, a FIB, eu tava na FIB, isso aí tá público aí, 2000,
2015 e 2016 eu fui da FIB. Eu fiz Ó, um curso da FIB junto com o Fauzi, a gente fez um curso que era até o Judeu Baruch, o Judeu Baruch era da FIB também, o Sérgio de Vasconcelos e o Guilherme Jorge Figueira. A gente fez um curso História do Integralismo. Inclusive, esse curso a gente pode... É um diploma, a gente pode até dar aula sobre integralismo. Aí em 2017 eu entrei para a Cali, 2016, não lembro agora, tá aí também na... Tá isso, quem procurar vai encontrar isso. E aí foi quando eu conheci o MILB, Dr. Cássio Guilherme, e aí desde 2017 eu tô no MILB. Então, vi bastante coisa acontecer, né, de lá pra cá, e sei bastante coisa sobre a FIB. Eu vou fazer uma live somente sobre a FIB, vou falar tudo, que eu acho que o pessoal tem que se proteger disso, saber, a verdade tem que ser dita. Então, assim, tenho amigos lá na FIB, tenho, mas assim, não concordo com as coisas que eles faziam, e eu vou falar tudo. E quem quiser, quem for da FIB e quiser vir pro nosso movimento, a gente não vai rejeitar. Mas assim, as verdades têm que ser ditas. Então a e quem FIB vocês rejeitam? E quem vocês rejeitam? Qual que é o filtro? Sabe por que eu pergunto isso? Porque tem muito jovem aspirante, principalmente hoje, com essa onda de antissemitismo, e aí entra nessa aspira louca de fascismo e de. Então, Enfim. Como é que vocês esse filtram? pessoal também chega até nós, mas só vão ficar no nosso grupo se mudar. Então, assim, a gente, o filtro, assim, a pessoa entra lá, por exemplo, chegou no nosso grupo do WhatsApp. Lá pode chegar um comunista, pode chegar um anarquista, ou mesmo aqui através das lives. Porque essa live aqui é pública, pode chegar qualquer um. Se a pessoa chega, ela tem uma oportunidade. O primeiro filtro é educação. A pessoa é respeitosa, é legalzinho, escuta o que a gente fala a opinião dele de uma forma respeitosa, mas fala assim, sem querer mudar o que a gente é, ou sem querer afirmar nada, e a gente vê que com o tempo ele vai entendendo a nossa doutrina e gostando. Então muitas dessas pessoas, quando a pessoa chega, ela não precisa ser nada. Ela pode ser qualquer coisa. O filtro primeiro é educação. Esse é o filtro primeiro. Aí, dentro do movimento, a pessoa já dentro, aí a gente vai vendo. Aí a pessoa, naturalmente, né, a gente vai vendo a aptidão que ela tem, ela vai conhecendo a doutrina. Atualmente, por que eu estou mais focando também nesses assuntos mais esotéricos? Esse pessoal que vem por causa disso é um pessoal que às vezes eles já vêm legalzinho, assim, eles já têm, por eles de repente já têm um teto maior de aceitação para essas ideias espirituais, porque o movimento integralista é espiritual. As coisas que nós falamos agora, que o pessoal acha que a gente está inventando, o pessoal usa uma palavra que eu detesto, que é LARP, o pessoal fala que é LARP, porque é ridículo, porque assim, o que a gente fala está no integralismo. Está no integralismo. Por exemplo, tem um livro, eu sempre falo dele, e ele deve estar pertinho aqui para eu poder pegar e falar o nome certinho. É por isso que eu falo, cara. Porque esses caras é tudo meme, é tudo meme. Você vai colocar um adolescente de 17 anos dentro de uma comunidade orgânica, ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Depois da Evolução Industrial, cara, um adolescente de 17 anos tem a mentalidade de uma criança de 8 antes da Revolução Industrial. Ele não consegue nem sair do quarto dele. Ele vai fazer um grupinho no Telegram dizendo que você que fez amor com a mulher do Plínio Salgado metafisicamente, né? Então você conhece o integralismo sinistro, então. Você já ouviu o integralismo sinistro? Eu já vi isso aí. Tudo isso daí, cara, acaba sendo Esse é o maior empecilho, sabe por quê? propaganda. E tudo isso é propaganda. Tudo isso é propaganda, porque tudo isso vai levar para onde? Uma hora vai chegar aqui. Isso vai ter que ser cobrado, tá? Todos esses caras. Aqui, imagina só, o Arpia. Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que é dono de um meio de produção, ou um pequeno empresário que consegue investir pesado, ou que consegue dar meios pra vocês. E aí eles vão e veem isso. E aí? Um cara sério. Então, mas isso não somos nós. É por isso que nós estamos sempre falando deles, nós falamos sempre do integralismo sinistro, para deixar bem claro que isso não tem nada a ver conosco. Nós somos integralismo linear. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é que não existe um movimento integralista. Isso não existe. Existem vários grupos integralistas e cada um tem Por isso que ele é linear, ele vai integrando. Vai linearizando. E além disso, é algo além do espaço-tempo. É um tempo linear. Então, assim, não tem começo, não tem fim. Infinito. Linear?
O tempo é linear, Arpia. Sim, sim. Por isso que a gente vai estar no nosso tempo, enquanto todo mundo vai estar em outros tempos. Pô, tanto se você for ver hoje, tem pessoas que vivem em qual século? Tem pessoas que vivem na bárbare, já vivem na barbárie hoje. E tem pessoas que vivem num materialismo extremo. São pessoas que estão em épocas É diferentes. isso que eu tô falando, Cássio Lobão. Tipo, com todo respeito, Arpia, é isso que eu falo, né? É a fragmentação. Porque, por exemplo, vamos supor, meu pai, ele. Meu pai já disse pra você, ele tinha interesse sobre isso. Meu pai é dono de meio de produção. Aí, vamos supor que eu fale sobre isso. E aí eu tenho que dizer sobre ufonologia para um homem de 55 anos, católico. Bom, mas isso já era dito lá na década de 30. A gente vai ter que regredir, principalmente na década de 50. Foi esse principal momento que a ufologia chegou no movimento, né? Mas já estava antes. Então, nós Sim, eu costumamos sei. falar para Eu os sei. católicos, né? Até porque o Fauzi é católico, mas ele já tem mais abertura para esses assuntos. Mas essa questão católica, a gente tem as aparições de Maria, então a gente está sempre falando sobre as aparições de Maria, e existe uma encíclica papal que chama Papá. Christis Caritate. Essa Hum. encíclica papal, ela diz o seguinte, ela diz que os católicos, eles devem se unir com pessoas de outras religiões, contra o comunismo, contra o materialismo, contra o comunismo e o capitalismo, que no caso do Mas fortalecimento, isso aí não é religião, não pode se chamar de religião. o que não pode se chamar de religião? Isso que você tá falando sobre a coisa. Assim, eu tô Mas falando é porque. a religião católica, é uma encíclica papal, ou seja, é Não, um não, não, eu tô documento falando. oficial da É Igreja porque, por Católica. exemplo, é uma coisa é uma ramificação que você cria, uma seita. Outra coisa é uma religião. Por exemplo, se juntar um Integralismo sempre foi uma católico. seita. Integralismo é uma seita, sempre foi. Ele era na década Não, de mas eu 30 tô uma dizendo seita, sobre a proposta agora não é religiosa. mais. Não, não, eu tô falando Mas nós sobre a somos. proposta religiosa. Não, tá, mas eu tô falando da proposta religiosa, porque seria uma seita mesmo, uma ramificação. Imagina você pegar é, conceitos do catolicismo, mesmo Deus, mesmo Salvador, e aí você enfia Nós somos uma essas. seita assumidamente. Nós somos uma seita. Isso é assumido. Nós somos uma seita. Nós assumimos isso. Somos uma seita. É oficial, tá lá no nosso blog. Seita Milby. Nós somos uma seita. Ah, tá. É assumido isso. Tá bom. É isso aí. Foi um prazer falar contigo. Muito bom. Vamos nos falar mais aí e depois dar uma olhada aí nos nossos conteúdos. Não sei se você já viu as coisas que o Eduardo Fausto escreveu também depois disso, Eu os já livros. vi, já. Ah, legal. Então, tem uma playlist lá no canal do YouTube do Integralismo Linear. Tem, eu acho que quase 50 vídeos que Desculpa, falam. eu fui pesquisar uma vez sobre. E eu só achei um monte de vídeos sobre integralistas safadas. Eu não achei lives. A Integralista Safada, você chegou a ler alguma coisa delas? Ela tem um manifesto. Leu o manifesto? Era um grupo no Facebook. Mas você chegou você sabe que a história delas? Não. Não. Não é LARP, Integralistas Safadas. Não era LARP. Integralistas Safadas eram umas meninas, elas eram inclusive ligadas à FIB na época. E tinha uma mulher lá que eu acho que ela era skin girl, esses negócios de skinheads. E aí, tipo assim, no meio integralista, elas achavam os caras meio devagar, elas queriam arrumar um namorado e os caras não faziam nada. Ela falou, cara, vamos apelar. E aí elas fundaram o Integralista Safado, tem um manifesto. Eu achei o manifesto muito interessante. A gente sempre divulgou o manifesto. O Milby divulga esse manifesto. A gente divulga o Integralista Safado. Desculpa, é porque eu acho muito engraçado isso. E tira a seriedade. E porque eu fui pesquisar, não é de hoje, inclusive. E aí apareceu isso. E eu tava procurando qualquer tipo de outro conteúdo que tivesse sobre isso. Eu não achei o blog. Então, aí o que elas fizeram? Elas fizeram aquele grupo, elas fizeram um grupo de web namoro,
Eu acho que eram umas É, 4 meninas, 5, elas fizeram grupo de web namoro e arrumaram os namorados dela e acabou a integração, basicamente. Elas cumpriram a missão delas. Mas elas deixaram um manifesto que é muito interessante. Então eu tenho um vídeo. Você chegou a ver a live que eu falei delas, não? não, eu não achei live, eu achei uns vídeos compilados de fotos, muito meme, muito engraçado. Então, mas eu fiz uma live, né, aqui no TikTok. Essa live tá no YouTube. Eu acho que tá Mulheres Integralistas do Século XXI. Lá eu contei tudo sobre as integralistas safadas. E aí existe um lado até antropológico ali no trabalho delas que remete ao Casagrande Senzala, por exemplo. O manifesto que elas fizeram. Que elas, tipo assim, elas fizeram um manifesto que é basicamente, eu acho que é algo. Elas usaram esse sentido meme e fizeram aquelas montagens e tudo. As originais, né? Porque isso depois teve outras pessoas que ficaram repercutindo. Mas aquelas meninas originais, e tem um vídeo que elas aparecem, talvez seja isso que você tenha visto, tem umas fotos, elas aparecem naqueles vídeos. Hum. Elas são tipo assim, algo que são as mulheres do século XXI falando, ó, nós queremos homens másculos, nós queremos ser submissas, mas queremos homens de verdade, sabe? Eu acho que é algo assim, é algo É verdadeiro. algo verdadeiro, né? Mas a questão é tipo assim, é uma, nós, mulheres tradicionais, queremos ser homens tradicionais. E aí a última coisa que ela faz é fazer algo tradicional, entende? Mas é porque assim, você conhece a bolha da terceira posição? Conheço. Cara, os Qual caras não, bolha? eles não gostam de mulher, eles não sabem se relacionar com mulher, isso afasta, e eu acho que ali, naquele momento, já era assim, e elas falam, pô, a gente quer, nós queremos um homem, né? Então, assim, eu acho que isso vai meio que até, sabe, de um tipo de um desespero mesmo, né? Tá, então devia ser mulheres desesperadas por homens machos. Acho que seria melhor esse Sim, manifesto. mas ao mesmo tempo que elas eram integralistas, elas querem um cara integralista. Elas queriam um cara integralista, né? E Então eu conseguiram, né? era um fetiche, então. Cara, se elas queriam formar uma família, não era um fetiche, né? Era um É claro que objetivo. é, o que é um fetiche? Fetiche não é quando você tem uma gratificação por algo específico. Você escolhe algo específico, tipo, entendeu? Então, é que, assim, né? Eu sigo Eu muito não o que acho o isso Fauzi muito fala. legal, não, imagina. O Fauzi tem uma visão de fetiche que é algo doentio. Ele fala assim, quando é algo, por exemplo, é um homem e uma mulher querendo formar um casal, isso não seria um fetiche, seria algo natural. Não, claro, Então, mas aí não tô dizendo disso, eu tô falando fetiche no integralismo. Imagina você falar assim, ó. Não, eu quero uma namorada. Isso não é fetiche. Só que aí você vai fazer assim, eu quero uma namorada que use boinas francesas. Isso é um fetiche. mas integralismo não seria um fetiche, porque seria um valor. Ela quer alguém Não. que tenha um valor. O integralismo é um valor. O integralismo envolve a pessoa preservar a família, ou seja, alguém que quer ser pai, alguém que quer ser uma família, alguém que tem uma religião. O pessoal acha que é só católico. Não, vale qualquer religião, mas a pessoa tem uma religião. Acho que tem a ver com valores. Aí ela vai na bolha da doutrina que ela gosta. Aí só encontra rapaz falando besteira. Naquela época não era assim ainda, né? Mas enfim, Não, sempre foi, nada sempre foi, contra. sempre foi, sempre. Nossa, sempre foi. É porque eu acho que na época existia ainda um movimento careca, um movimento skinhead, né? Que era forte no movimento. Piorou. Então existia, mas era aí. Essas meninas ficaram só com skinhead, cara. Acho que elas só arrumaram skinheads carecas naquela época. Então arrumaram só. Só Porque. só fumo Não, eu acho que goiano. teve uma que casou da FIB, teve uma que casou, acho que era católica, mas as outras que eu saiba foi pra esse estralho aí. É porque isso na época, né, isso é pouco tempo, mas pô, já mudou muitas coisas. Foi 2017, mas cara, de lá pra cá as coisas mudaram bastante, assim. E Eu só comentei isso porque eu acho que são camadas que vão sujando, entendeu? então, mas ao mesmo tempo a gente tem uns vídeos que Não, eu às não tô. vezes o Tipo pessoal não assim, entende, por eu exemplo. entendo o seu trabalho. Eu entendo o seu trabalho. Eu entendo a parte séria dele. Eu entendo que vocês têm coisas sérias, que vocês têm
pessoas Então, sérias, mas que assistiram pessoas é esse sérias. filtro que a gente precisa. A gente precisa desse filtro. Mas a questão é que, por exemplo, aí o que predomina, por exemplo, você vai pesquisar, é isso, entendeu? Ó, eu vou te dar um Esse é o exemplo. A gente tinha um problema. canal. Esse canal a gente perdeu, depois que o Integração se dividiu, a gente perdeu acesso a esse canal, que é o canal Integração Z. Mas tá no Uhum. YouTube ainda. Você vai nos shorts, tem tudo quanto é tipo de vídeo lá. Nós não produzimos quase nada daqueles vídeos. Só que nós somos proprietários da marca Sigma. Então as pessoas têm que entender. Se ela fizer um vídeo e tiver o Sigma, a gente é nosso. A gente vai pegar e vai botar no nosso canal. A gente não quer saber. Se qualquer pessoa que fizer um vídeo e tiver o Sigma, a gente não vai processar essa pessoa. Mas a gente vai pegar esse vídeo, se o vídeo for bom, e vai botar no nosso canal. Se a pessoa reclamar, azar o dela. É o copyright nosso. Então, assim, nesse canal Mas de existe um Integração movimento Z, que não tem nada a ver usar o símbolo Sigma e dizer que é vocês. se o vídeo for bom, a gente vai usar. Se o vídeo for Não, engraçado, mas a gente vai isso usar. for ruim. Se for ruim, mas for engraçado, a gente vai usar também. Porque é esses vídeos que a gente bota, tipo, de, vamos dizer assim. Se você for lá nesse canal Integração Z, até os vídeos Integralismo que zoavam com a gente. Kaliuga. Como é que é? Kaliuga. Não, Kaliuga é da doutrina. Kaliuga não é LARP. Kaliuga é Gustavo Barroso. Kaliuga é Gustavo Barroso, é doutrina. Isso aí não é LARP. Kaliuga é Gustavo Barroso. Não, é porque foi um vídeo. Eu tô falando do vídeo, não do conceito de Kaliuga. Ah, sim. Mas era um vídeo zoando a gente. Tem um vídeo que eles zoam a gente, mas, pô, a musiquinha era legal. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Eu surfo Kaliuga. Você acha que esse cara aí que fez um vídeo falando sobre o Kaliuga e tava comparando René Guénon e Évola? Que Évola não passa nem perto de ser tradicionalista. Não, mas ele tava falando de Gustavo Barroso. Ele tava falando do que Gustavo Barroso fala de Kaliuga. Essas pessoas... Inclusive, teve até uma vez que eu falei isso e os caras cortaram e espalharam. Nossa, isso é muito legal. Quando esses caras falando, o pessoal acha bonito. Quando é o Gustavo Barroso, o pessoal, herege. Não, deixa eu fazer uma síntese sobre isso. Achei legal. Achei legal. Eu estudo religião comparada. Daí. Então, você está vendo que o nosso trabalho basicamente é esse, né? A gente faz isso, basicamente é isso. Você já viu o nosso cristianismo comparado quando a gente fala que Cristo estava em todas as doutrinas, Cristo nas Américas, nos Incas enquanto Viracocha, nos Aztecas enquanto As Questolá, verdades perenes. nos Maias enquanto Cuculcã. Por que esses povos não chacinaram os europeus quando eles vieram para cá? Porque já estava esperando, já era anunciado. Porque existia logos e espermaticoi, né? Que são as verdades de Cristo deixadas para os outros povos, que depois foram se planificando. Isso, cara. Você nunca viu a gente falar sobre isso, mas você falou com palavras que sintetizam legal, assim, né? Eu vou ver depois, vou sintetizar, achei legal. Eu faço muitos textos. Ah, bacana aí. Você não pode contribuir aí com o nosso blog. Certo. Então tá bom, eu vou encerrar aqui. Você quer responder alguém aqui do chat? Tem aqui uma Marta Strack, não sei se é sua amiga, tá aqui falando. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Tá bom, então, Arpia, muito obrigada aí pela atenção. Desculpa falar sem aí na sua cabeça. Tá, valeu, que é isso. Depois a gente faz mais. Apareça mais vezes aí nas nossas lives. Valeu. Valeu a todos. E até a próxima. Anauê! Anauê.